Novo Toyota Corolla 2020. Essa é a configuração mais top de linha dessa nova geração do sedã da Toyota, que é a configuração Altis híbrida com o pacote Premium. Então é o top de linha. O preço desse carro pintado em cor branca sólida, R$ 130.990. Com a pintura metálica ele sobe aí para R$ 132 mil, mais ou menos. Há um modelo mais caro se você pedir a pintura branco perolizada. E aí ele vai para R$ 133.500, mais ou menos. A avaliação dinâmica do novo Corolla Altis Hybrid 2020 com um pacote Premium. Então vocês podem observar, eu estou com a configuração de painel analógica. A gente pode mudar, vamos para a configuração digital, que é menos poluída. Então põe o tipo de monitor aqui, põe o digital e aí ele vem para o sistema digital. E eu vou deixar aqui na parte central, né, que dá informações de consumo e tal, ou informações de computador de bordo. Mas há outras possibilidades, você pode colocar a imagem do radar aí, por exemplo. Quando você liga esse carro, como ele é híbrido, ele entra em modo EV, que é o modo elétrico. Então em baixas velocidades, você não ouve o motor elétrico, você não ouve motor nenhum ligando, entendeu? Pode ver aqui, ar-condicionado com 2 zonas de climatização. Então basta você colocar em D, que é o que você roda, ou B, o BO é o Boost. E aí o Boost ele coloca, tipo Boost, né? Ele coloca o motor elétrico, os 2 motores elétricos, né? 72 cavalos mais os 100 cavalos mais ou menos do motor a gasolina, para operar conjuntamente para aumentar o desempenho, né? Então vocês estão vendo, a gente começa a se movimentar, não tem barulho nenhum, isso é bem legal. Mas ele vai, enquanto ele está o EV aqui, ele continua em modo elétrico, tá? Você depende aqui do nível de energia, né? A bateria aqui, a gente está vendo, ela tá já menos da metade. A bateria lotada, você vai ter uma autonomia em modo exclusivamente elétrico aí em torno de 2 a 3 quilômetros, né? Esse aqui não é um híbrido plug-in, não é um sistema híbrido que permite você fazer a carga da bateria numa tomada, né? Então aqui você só carrega por meio do regeneração de energia. Então quando você freia ou quando você está descendo, ele usa o freio motor elétrico para carregar a bateria, entendeu? Então assim, a autonomia é baixa. Aqui a gente já está operando assim, quando ele opera em modo elétrico, ele sobe esse embleminha aqui, EV, elétrico veículo. Você pode utilizar o modo EV aqui, se você tiver com a bateria um pouco mais carregada, aí você pode utilizar o modo EV, aí ele deixa o carro em modo elétrico, exclusivamente elétrico, por um período de tempo maior. Consegue chegar aí até uns 45, 50 km por hora. Tem gente que fala que chega até 60, eu não consegui. 45 ele já ligou o motor a gasolina. Você tem um botão aqui que é o Drive Mode. Você tem 3 opções de drive. Então você pode utilizar Power, que seria mais ou menos como se fosse o Boost. O Eco, que ele vai economizar o máximo de combustível, e o modo normal. Agora, uma coisa interessante é o EV Mode. Se você colocar o EV Mode, ele vai deixar o carro andando máximo possível em modo elétrico. Então vocês estão vendo aqui, eu estou andando em modo EV, que é modo elétrico. Então o motor a combustão não liga. Eu cheguei a 32 km por hora, aqui eu estou andando a 28, o motor a combustão também não ligou, né? Mas então ele te dá uma autonomia aqui em modo elétrico de mais ou menos uns 2 ou 3 km. Vou abrir o vidro aqui para vocês ouvirem que não tem motor a combustão funcionando. Isso aí é bem legal, entendeu? Te dá uma experiência de utilização de modo de carro elétrico mesmo, sabe? Então o modo EV, tô andando aqui só com motor elétrico. Os motores elétricos são 2 72 CVs. O motor a combustão não entra em funcionamento. Não, realmente não tá. Só tá o motor elétrico funcionando, porque eu estou em EV Mode, né? Enquanto ele tiver bateria, ele vai deixar você utilizar aqui em modo exclusivamente elétrico, né? Então é bem legal isso, sabe? Você utilizar o carro sem fazer barulho nenhum, não tem preço, né? Então, por exemplo, se você está dentro de um shopping, ou quando você entra em shopping em baixíssima velocidade, ou você entra na garagem de carro do seu imóvel, normalmente
ele já liga, ele deixa operando em modo elétrico, então o carro realmente não faz barulho nenhum. Mas se você quiser utilizar ele em uso urbano mesmo, só em elétrico, aí você tem que apertar essa tecla aqui, EV Mode, que ele vai utilizar a energia elétrica que ele regenerou aqui. Inclusive agora ele está regenerando, que enquanto você não está acelerando numa descida, ele utiliza, né? Se você não acelera, ele utiliza realmente ele vai fazendo a regeneração de energia. A hora que você freia, ele regenera, enfim. Então é bem legal, mas a bateria vai indo embora, tá vendo? Agora, aqui ó, aqui quando esse fluxo de energia está indicando desse jeito, significa que ele está regenerando energia, tá vendo? Ele está gerando energia pelas rodas e está direcionando para a bateria. Super legal, né? Então aqui ó, tô andando já há muito tempo em modo exclusivamente elétrico, sem... Agora ele já ligou o motor, né? Você ouve o motor ligando. Apesar de ele já desligou o modo EV, entendeu? Vou tentar ligar de novo aqui. Então agora de novo eu liguei o modo EV, então ele desliga o motor a combustão. Você fica operando aí em modo, né, elétrico. Então isso é bem legal. É uma funcionalidade bem interessante desse Corolla. Agora, ele é um carro, essa configuração, ela vem com um sistema chamado TSS, né? Aí eu acho que eu tenho algumas críticas em relação a esse sistema, por conta do seguinte: primeiro, ele não tem o piloto automático adaptativo full range, que é o que funciona na faixa de velocidade de 0 a 110 km por hora. Você tem um piloto automático adaptativo aqui, para você ligar, você aperta esse botão aqui. Aqui é o limitador de velocidade, aqui é o piloto automático. Só que você aperta ele, liga ele, e aí você seta. A hora que você aperta o set, ele vê a velocidade que você tá e ele deixa lá registrado aí. Se você pôr o res, que é o resume, né, ou o maisinho, você vai subindo a velocidade que ela está, se você está setado. Então, se eu colocar aqui 80 km por hora, né? Então, vou colocar a velocidade de 80. Então ele vai manter o carro em 80 km por hora. Mesmo que entrar alguém na minha frente aí, com uma velocidade menor, o radar vai automaticamente reduzir a velocidade e vai manter a distância. A distância em relação ao carro da frente, você utiliza aqui esse sistema aqui. Então a gente vai ver ele funcionando. O piloto automático adaptativo é que realmente eu acho que é a maior falha, né? Porque ele não ter o sistema que para o carro, porque a Toyota tem esse sistema, chama Full Range Dynamic Cruise Control. Então, assim, existe no Corolla híbrido vendido nos Estados Unidos, na Europa, e aqui no Brasil eles colocaram um modelo mais simples, que normalmente eles colocam em carros mais baratos, né? Então, e aqui a gente tá um modelo top de linha de 130 pau, 132 pau nessa pintura prata. Se for branco pérola é 135 pau. E no final das contas ele não tem a funcionalidade mais top de linha, que é o piloto automático adaptativo, que para o carro em trânsito, anda e para. Então, assim, ele funciona isso aqui para você estiver utilizando aqui numa via de média velocidade, alta velocidade, em estrada e tal. Mas assim, se você tiver que parar o carro em trânsito, anda e para, ele não vai ficar fazendo como o Jetta, por exemplo, que acelera e freia o carro para você de forma automática. Esse aqui não. Então aqui, ó, por exemplo, vocês vão ver aqui, tá? A gente está andando a 66, o piloto automático está setado em 74, mas a gente está andando a 66 porque ele está identificando o carro na frente. Mas o carro da frente vai parar, quer ver? Apesar do farol estar verde, o carro vai parar porque o trânsito está parado. E aí ele chega aqui, ó, a 20, aí ele solta o carro. Ele desativa o piloto, entendeu? Aí você tem que ativar de novo. Então, por exemplo, você tem que frear o carro. Ele não vai frear o carro automaticamente para você, entendeu? Isso que eu acho muito falho. Você tem que frear, ele não freia para você, tá? O piloto automático não freia o carro para você. Eu acho assim uma falha, porque a Toyota não avisa isso, entendeu? Você pega aí os prospectos do carro, ele não fala em nenhum momento que esse piloto automático não funciona, não é o full range, tá?
aqui o sistema de frenagem ia funcionar, legal. Ele deu a sinalização e ele ia frear o carro. Acabei freando porque eu também não vou ficar arriscando. A única questão é que esse piloto automático adaptativo ele não é o full range, então ele só funciona de 20 a 110 km/h. Ele poderia vir com o full range, que faz o stop and go, que está disponível em versões do próprio Corolla na Europa, nos Estados Unidos, e aqui no Brasil eles não colocaram isso, então colocaram uma versão mais simples, que funciona em trânsito mais livre. Ele não funciona para parar o carro, mas assim, de 20 a 110 km/h ele vai funcionar, né? Então já é um avanço, mas poderia ter o full range, né? Que tem no Jetta. O do Jetta funciona dessa forma, né? Agora, nesse tipo de trânsito aqui, ele funciona bem pra caramba. Aí, tranquilo, você consegue ajustar a velocidade aqui, você consegue ajustar a distância em relação ao carro da frente, você seta a velocidade aí que você quer, ele vai manter. Então, isso aí realmente é um conforto. Eu quero mostrar pra vocês também o funcionamento do LDA, que é o Lane Departure Alert, que é o alerta de saída involuntária de faixa. Você pode soltar o carro aqui, enquanto ele está com a sinalização do radar ali acesa, se você... ele está lendo a faixa, ele identifica que você saiu da faixa, ele mexe na direção automaticamente para te botar de novo na faixa. Ele vai sair de novo, ele corrige, tá vendo? Então ele está corrigindo de forma automática para manter o carro na faixa, e ele te alerta também, tá vendo? Ó, tá me mantendo na faixa, isso aqui é bem legal. Então ele vai corrigindo aí a situação para manter você na faixa, né? Só que em determinadas situações, essa faixa ele não consegue ler. Teoricamente, ele tem que te alertar se você está saindo da faixa sem dar o sinal. Aqui, ó, ele até identificou, mas ele não está conseguindo fazer a identificação correta, porque a faixa não está muito bem marcada, ela está um pouco esbranquiçada, mas é normalmente o que você encontra no Brasil, né? Então, eu acho, assim, o sistema ele não está funcionando muito bem. Aqui, por exemplo, a faixa da esquerda, ele já não está identificando, então se você sair, ele não vai te alertar e nem vai corrigir, né? E olha, é uma faixa que... É uma faixa que normalmente é o que você encontra aqui no Brasil, tá certo? É uma faixa que você encontra mais ou menos nesse nível de nitidez aqui no Brasil. Então o que acontece é o seguinte: esse sistema que é LDA, aqui no Brasil ele não vai funcionar muito bem. Ele não está adequado para a realidade brasileira, ele não está adequado para... ele não é preciso o suficiente para identificar faixas não muito nítidas, né? Tá vendo aqui, ó, ele, né, nesse nível de nitidez de faixa aqui, ele já não está identificando nem a da direita, nem a da esquerda, nem a da direita. Então, assim, uma coisa também que acaba limitando muito a utilização, né? A nitidez das faixas, né? Aqui, por exemplo, ele está identificando as duas faixas, tá? Apesar de elas estarem um pouco apagadas, vamos tentar dar uma jogada aqui, ó. Aí ele me corrigiu, tá vendo, ó? Mas aqui, agora ele já não tá mais identificando a faixa, então ele não alerta e nem faz a correção. Então quando a faixa tá um pouco, não tá tão nítida, ele não consegue fazer, ele não consegue identificar isso, tá? É por meio de uma câmera. Aqui, ó, ele vai corrigir, tá? Corrigindo sozinho aqui o sistema. Achei bem legal isso. Então agora ele... assim, ó, identificou. Agora aqui ele já não está identificando, tá vendo? Que a faixa ficou meio apagada, então ele não identifica e aí ele já não te mantém. Então é um sistema que não funciona 100%, tá certo? Mas é uma ajuda significativa para o motorista. Então, assim, esses recursos, né, o piloto automático, o LDA e o PCS, que o PCS é o sistema de frenagem autônoma de emergência, que é chamado Pre-Collision Assistance, é o assistente de pré-colisão. Ele identifica que você vai fazer uma colisão e ele faz a frenagem para você, né? Mas não dá para testar porque, cara, você vai testar e aí eventualmente o sistema não funciona e aí ele vai bater o carro. Então é meio complicado de fazer o teste isso, tá? Mas a própria Toyota fala para você não confiar tanto assim, porque às vezes ele não detecta pedestre, não detecta ciclista, então ele detecta carro, né? Mas enfim, então tem que tomar um certo cuidado com esse PCS, mas sem dúvida nenhuma é um auxílio extremamente importante e bem-vindo que vem nessa configuração aqui top de linha. Não são todos os Corollas. O Altis, com motor 2.0 Dynamic Force, ele vem com isso também. O Altis não híbrido, aquele de 125 mil reais, né? Então bem legal, acho assim, o híbrido, né, tem muita vantagem
para você utilizar ele em São Paulo, né? Porque você fica livre do rodízio. Você pode usar esse carro aqui em qualquer dia, inclusive na data que a sua placa indicaria rodízio, você pode utilizar. Então isso aí sensacional. E ao mesmo tempo ele te reduz o IPVA. Em São Paulo tem uma redução de 60%, eles te devolvem, e no Rio de Janeiro a alíquota é de 1,5% para carro híbrido. Aqui a gente vai dar uma olhada, uma pista irregular, estou andando a 80 km por hora aqui. E realmente a suspensão apesar de ele ter agora uma suspensão traseira multilink, você ter assim, um comportamento dinâmico melhor do Corolla, vocês estão vendo aí que mesmo em pisos irregulares, ele consegue isolar bastante as irregularidades de piso, então deixa você aqui com muito conforto, muito agradável de dirigir o carro, assim, espetacular mesmo, tá? Então não tem ruído interno de assim, peças soltas nem nada. Não, nesse sentido ele ficou realmente muito bom mesmo, né? Esse carro aqui agora ele tem suspensão traseira multilink. Vamos dar uma olhada aqui como é que ele se comporta, ó. Então ele melhorou o comportamento dinâmico dele. Vocês estão vendo que o controle de estabilidade entrou pesado aqui para manter o controle do carro, mas ele melhorou em termos de conforto também em relação ao modelo anterior. Inicialmente eu não tinha percebido, mas assim, o LDA ativo, né? Porque se você sai da faixa sem dar seta, ele sinaliza que você está fazendo uma coisa errada e tenta corrigir, né? Agora, então, assim, voltando à questão da suspensão, ela ficou bem melhor, tá mais confortável, e o carro, como ele tá com centro de gravidade mais baixo, ele tá com proporções mais esportivas, ele ficou realmente muito mais agradável de dirigir. Esse Corolla, vou te falar, em relação à performance desse carro, eu achei super correta. Não é necessário mais do que isso, funciona super bem, é um motor, ele acelera de 0 a 100 em torno de 11 segundos, com etanol, assim, em testes da revista Carro, com etanol, ele fez em 11,3 km por litro. Então, o desempenho não é essa esportividade. Se você quiser mais esportividade, o Altis com motor 2.0 Dynamic Force, porém sem a configuração híbrido, ele é melhor. É acelerado de 0 a 100 em 9,7, é cerca de 1,5 segundos mais rápido. Então o motor, a outra configuração que não é híbrido, tem um desempenho melhor, né? Mas esse aqui é mais focado em consumo, desempenho um pouquinho inferior, mas ao mesmo tempo ele tem essas vantagens, né, em termos de consumo. Mas eu achei o desempenho muito bom. E é um carro muito agradável de ser conduzido, extremamente silencioso, extremamente suave. O volante tem uma pega excelente, você tem ajuste aqui de altura e profundidade, então você consegue colocar aqui o volante na posição de dirigir que você mais... O ar-condicionado funciona muito bem. Essa configuração aqui tem um ar-condicionado dual zone, entendeu? Vocês estão vendo aqui, tem dupla zona de climatização, então permite essa opção, né? E, enfim, é um carro muito gostoso, muito agradável de dirigir. Você pode identificar, se tratar externamente do modelo híbrido, pelos emblemas azuis, né? Então o emblema Toyota, ele é envolto por uma moldura azul e tem a sinalização híbrida aqui na lateral. É importante considerar que essa configuração Premium, né, esse pacote Premium, ele agrega ao Corolla essas rodas de 17 polegadas, o modelo sem o pacote Premium, ele vem com rodas de 17 polegadas, mas não com a pintura diamantada, né? E ele traz também o teto solar. Vocês podem ver aí uma grande novidade no Corolla, que é o teto solar, agora disponível nessa configuração e na configuração Altis convencional também, né? Então ele fica totalmente aberto, né? Bom, então esse Corolla, o híbrido, né? Nessa linha 2020, vocês podem observar que essa configuração Altis, ela também traz lanternas de LED. As lanternas são de LED.
Essa versão traz também esses elementos cromados na parte superior dos vidros, né? E aqui os faróis de Full LED. Também são exclusivos dessa versão, assim como o sistema de posicionamento diurno em LED. Não é que são exclusivos, a configuração Altis vem com isso. Se você pedir a Altis sem o motor híbrido, ele também vem exatamente dessa forma, só não vem o motor híbrido, então aí ele só vem com o motor Dynamic Force 2.0 com 177 cavalos. Bom, então vocês estão vendo aí o sistema híbrido, então é um motor, ele composto por um motor a combustão 1.8, tem todos esses emblemas azuis aí, né? E esse 101 cavalos com etanol, o torque é de 14,5 kgfm a 3.600 RPM. Mas ele é associado com dois motores elétricos. Esses motores elétricos, a potência dos dois somada 72 cavalos e um torque dos motores elétricos de 16,6 kgfm. Então é associado com uma transmissão automática que é tipo uma CVT, mas é uma CVT específica para motores híbridos. Então ele te dá uma transmissão chamada Transaxle. Então é uma transmissão que não tem seletores de trocas de marchas manuais e nem nada, né? É mais para consumo mesmo. Vocês estão vendo os dados de consumo do Inmetro. Então, com etanol em cidade 10,9 km por litro, em estrada 9,9, com gasolina em cidade 16,3 e em estrada 14,5. Isso é normal, carros com híbridos, eles são mais econômicos em cidade do que em estrada, tá? Por conta do sistema de híbrido, ele utiliza esse ande para o fato de você subir e descer para fazer a regeneração da energia. Então com isso ele consegue economizar mais em cidade, porque em estrada, por exemplo, você não utiliza tanto freio, que ele utiliza a frenagem para fazer a regeneração, então ele não utiliza freio, enfim, então tem esses aspectos que em estrada, em cidade ele gasta menos. Agora tem uma outra questão. Esse indicador 16,3, aqui em Brasília a gente está conseguindo, eu consegui em média 15,3 de gasolina, já obtive médias de 17,4, mas como é uma cidade plana, a gente vai mostrar aí, o sistema híbrido não funciona tão bem. Mas por exemplo, a revista Carro, eles fizeram um teste já do híbrido, em São Paulo eles obtiveram 14,6 km por litro de etanol. E um teste melhor ainda foi da revista Auto Sport, que com etanol eles obtiveram 16,8 km por litro em São Paulo. Então um consumo realmente espetacular para a cidade de São Paulo. Aliás, São Paulo tem a vantagem também que esse carro, especificamente o híbrido, você fica isento do rodízio. Então você pode circular com o carro, com o Toyota Corolla Altis híbrido, mesmo nos dias que a sua placa não permite. Então agora vamos dar uma olhada no interior. Primeiro vamos para o porta-malas. Esse carro ele tem um porta-malas com 475 litros de capacidade volumétrica. Essa versão híbrida, as baterias ficam embaixo do banco traseiro, então, e o tanque foi reduzido nas configurações convencionais, o tanque é de 50 litros, essa versão aqui, ela traz um tanque de 43 litros, mas como ele é mais econômico, então você não tem tanto problema com relação à autonomia. Então, um porta-malas bem interessante, totalmente revestido. O interior, bem legal, né? Vou mostrar aqui, é o seguinte, esse interior que vocês estão vendo, que é com esse banco revestido uma parte preta, uma parte bege, e você também tem o painel aí também, uma parte preta, uma parte bege, ela vem nessa configuração Premium. Então o Altis híbrido de 125 mil, que não tem o pacote Premium, aí não tem o teto solar, não tem as rodas, ele também tem o interior totalmente preto. Vocês podem observar essa configuração aqui com o ajuste elétrico dos bancos. Ele vem com 7 airbags, inclusive aí os 2 frontais, 2 laterais, 2 de cortina e um de joelho para o motorista. Então é isso, né? Você tem aqui uma série de detalhes em black piano. Tem esse descansa-braço central que ele não é ajustável.
e aí acaba limitando um pouco a utilização, mas ele é completamente revestido e você tem uma tomada aí, né, inclusive uma tomada de 12 volts e uma tomada USB de carga de 2,1 amperes, bem interessante isso aí. É um sedã médio, então você tem aí 2,7 de entre-eixos, tem um bom espaço para passageiros traseiros, acho que faz falta a saída de ar-condicionado traseira, mas você vê, assim, acabamento muito bom, a parte aqui é totalmente revestida, material macio também, black piano, você tem aqui eu achei assim uma coisa um pouco estranha, você ter esses apoios de cabeça fixos, né? Não são ajustáveis, mas você tem um bom descansa-braço central aí, bem legal isso aí, eu gostei bastante, né? O acabamento interno é bom. Então, pessoal, vocês estão vendo aí o painel do novo Corolla 2020 nessa configuração híbrida. É bem legal, nessa versão híbrida ele é totalmente digital. E então você tem um volante aí com comandos multifuncionais, o controle do piloto automático adaptativo. Aí a gente tem até uma crítica que esse piloto automático adaptativo ele não é o full, ele não é o full range, aquele que funciona de 0 a 110 km por hora, ele funciona só a partir de 20 km por hora, então ele não funciona no sistema ande-para. Achei aí uma falha, né? Porque até no Corolla europeu você tem isso e aqui não, no americano também. Assim, um cluster de instrumentos que você pode utilizar tanto a opção digital como o mostrador analógico. Então vocês podem ver aqui, ó, na parte de configuração aqui, a gente pode fazer, aí você tem que apertar e segurar aqui, você tem o tipo de medidor e você pode usar o medidor analógico, certo? Aí você fica com o sistema analógico ou o sistema digital. Eu achei bem legal. Na parte superior, quando você vê aqueles dois elementos aqui, indicadores da faixa, né? E aqui você tem um medidor que é tipo um econômetro, né? Que ele te fala se você está economizando ou você está utilizando power máximo, né? E aí a central multimídia, que você tem inclusive aqui um sistema que mede o histórico de consumo. Vocês podem observar que a gente teve até aí, você tem uma faixa de 20 km por litro aí, né? A gente está conseguindo sempre abaixo de 20 km por litro. Então, histórico médio, a última viagem que conseguiu 16,5, né? Então, bem legal. E aí você tem aí o monitor de energia. E esse sistema ele é compatível com Apple CarPlay e Android Auto. E aí a partida por botão. Essa parte do painel aqui é totalmente revestida em material macio aqui também. Enfim, um volante também com um couro bem legal. Então um carro bem interessante, tá certo? É muito bem acabado internamente. Eu acho que está muito adequado ao preço do carro, né? O preço dele está bem interessante mesmo. Esse carro, o novo Corolla 2020, então ele tem 4,63 metros de comprimento. E tem um entre-eixos de 2,7. Não mudou muito, né, em relação ao modelo anterior. 4,63 tem uma largura de 1,78 m, né? 1,78 m. Ele tem 1,44 m. Em termos de proporções, ele ficou bem mais interessante. Aliás, assim, em relação à estética, esse é de longe o Toyota Corolla mais bonito que a Toyota já gerou, tá? Ele tem proporções diferenciadas em relação aos Corollas que normalmente a gente tinha. Essa versão, ele tem um centro de gravidade mais baixo. Eles reduziram a altura do capô, então o centro de gravidade ficou reduzido. Então é um carro que está com proporções bem mais esportivas e bem mais premium. Ele mantém a identidade com o Corolla, mas você percebe que ele está com um enfoque um pouco mais esportivo, um pouco mais agressivo, por conta da silhueta um pouco mais baixa e essas proporções aí que mudaram um pouco. Você tem os balanços dianteiros e traseiros um pouco mais curtos, né? E o visual realmente é espetacular, tá? Esse Corolla realmente ficou muito bonito, mas muito bonito mesmo. É um dos aspectos que muito provavelmente vai fazer esse Corolla vender muito por conta da estética. O outro modelo já era bonito, mas esse aí, ele realmente é o Corolla mais bonito da história, sem dúvida nenhuma. A Toyota acertou muito à frente com esses emblemas, essa configuração aí com
o painel com os faróis em LED, esse painel central em black piano, muito sofisticado, são as rodas de 17 polegadas diamantadas, e na traseira você tem essas lanternas aí, com um design um pouco mais convencional, mas muito sofisticada, com esse emblema, com esse elemento cromado embaixo, enfim, o resultado ficou, assim, um carro que impressiona muito do ponto de vista estético, tá? Você anda dentro do prédio aqui, ó, sem barulho nenhum. Não tem preço isso, cara. Considerações finais e custo-benefício. Eu achei esse Corolla espetacular em termos de design, em termos de tecnologia. Esse sistema híbrido é maravilhoso. O fato de você poder utilizar ele em baixa velocidade sem barulho nenhum, cara, é assim, é uma mudança de paradigma, entendeu? Em termos de mobilidade. Não é só uma questão ecológica ou de consumo. É legal você não fazer barulho, teu carro não fazer barulho. Eu acho que, pô, é o futuro, entendeu? Então, assim, apesar de eu achar que o consumo aqui em Brasília ele não justifica tanto, eu acho assim, porque um 2.0 Dynamic Force aqui ia fazer uns 12, mas se eu fosse comprar, por causa de R$6.000 de diferença, eu pegava o híbrido, sem dúvida nenhuma. Tá? O carro assim, é uma mudança de paradigma. Se fosse plug-in seria melhor? Seria melhor, sem dúvida nenhuma, porque aí você carregaria o carro, rodaria 50, 60 km por dia. Se você fosse utilizar aí 50 ou 60 km por dia, você não ia mais abastecer o carro, né? E aí como é o Golf GTE, entendeu? Mas o Golf GTE é mais um carro muito de nicho, que vai chegar, lote limitado. Então, em relação ao custo-benefício, a gente falar esse carro aqui, R$130.000, ou na versão top aí, com branco pérola, 133 mil, eu acho que está muito competitivo o preço, tá? Por conta é um carro híbrido. Em São Paulo você vai ter vantagens enormes, né? E tanto em relação a não utilizar em rodízio, quanto redução de IPVA e também de consumo. Consumo em São Paulo aí, a Auto Sport testou, conseguiu 16,8 km por litro de gasolina de etanol em São Paulo, espetacular. A carro conseguiu 14,6, então números sempre bem melhores do que o do Imetro. Então, assim, São Paulo. Agora aqui em Brasília eu também pegaria o híbrido, tá? Por conta dessas questões. Agora, ele não é só essa questão, é um carro que vem com recursos agora efetivamente de carros premium. Esse TSS, apesar dele não funcionar 100%, né? Por exemplo, o piloto automático adaptativo não funcionar até 0, ele só funciona até 20 km por hora. O fato de o LDA aqui, por exemplo, em algumas situações ele não enxergar as vias, por exemplo, aqui ele não está enxergando, tá certo? Apesar disso, o recurso está disponível, tem o Front Collision, então é um recurso de assistência à condução que justifica esse preço de R$130.000, tá? Por isso que eu acho que inclusive vale a pena pegar o pacote Premium no caso do híbrido. Tem um híbrido de 125 mil, mas vale a pena pagar 6 pau e pegar o pacote Premium, que aí vai para 131, tá? Para você ter esses recursos, ter a roda aí de 17 polegadas pintada em diamantado e o teto solar, enfim, e esse sistema TSS com o piloto automático adaptativo e o Front Assist e o LDA, recursos extremamente importantes. Agora, é um carro grande, né? 4,63 m, um sedã médio muito interessante em termos de dimensões. Ele esteticamente muito agradável, o interior agradabilíssimo, tá? Assim, quais os concorrentes? Você tem o Jetta R-Line, tá? Que também tem esses recursos, piloto automático adaptativo, é um carro bom com motor 1.4 turbo, flex e tal, mas não tem o híbrido, entendeu? Aí, pô, o híbrido do Corolla, e o Corolla tá mais bonito, esteticamente tá melhor resolvido que o Jetta, não tem a menor dúvida. Em relação ao Civic, também ele é superior, porque o Civic, o top de linha, o Touring lá, com motor 1.5 turbo, tá 130 pau, mas não tem o sistema híbrido. Tem um desempenho melhor? Tem, mas
esses desempenhos muito... não tem muito significado numa realidade hoje que você não pode ficar correndo com o carro, entendeu? E esse tipo de carro aqui é mais para conforto e tal, então assim, ele é superior ao Civic também, tá? E em relação ao Cruze também, porque o Cruze aí tá 124 pau, a versão Premier, né? Que aí 1.4 turbo não tem nem o piloto automático adaptativo, então é o pior dos três. Então, eu diria assim, o Corolla é o melhor sedã disparado, né, hoje no segmento, principalmente essa versão híbrida. Segundo lugar, você tem regulado aí o Jetta com o Honda Civic, tá? Em último lugar, o Cruze, que eu acho que a relação com os benefícios dele não está Toyota Corolla, espetacular o carro, tá? Espetacular, adorei ele. Para quem tem Golf, assim... Quem tem Golf e tá órfão, né, precisando trocar o carro e tal, porque o carro já está muito rodado, eu acho que o carro chega a mais de 150 mil quilômetros e tal, o Corolla é a opção. Eu peguei esse carro no Toyota Mobility, aquele sistema lá que você aluga o carro direto na concessionária, não é um carro de imprensa. Esse aqui, então é um carro que eu aluguei, paguei, né? É interessante que aqui em Brasília, se você pegar na sexta-feira e pegar 2 dias, você ganha 1, né? Por conta que a concessionária que entrega, que é a Kyoto, ela não abre no domingo, então ele vai te dar um dia a mais para você entregar o carro no primeiro horário da segunda-feira, 8 horas da manhã, 8h30 da manhã você tem que entregar o carro, mas você paga 2 diárias e fica 3 pro carro, dá para curtir super bem. Se você assim quiser fazer o test drive mesmo, conhecer o Corolla, esse Corolla híbrido e tal, vale super a pena. Você vai gastar uns 600 reais, é caro pra caramba, mas vale a pena. E olha, vou te falar que se você tiver interessado, você vai comprar, mas vale a pena fazer o test drive antes, gastar 600 reais. Tinha que nem tem um amigo meu que ele reservou o carro, né? E aí eu peguei esse carro, ele viu que o piloto automático adaptativo, por conta de não ter o piloto automático adaptativo que funciona até 0 km por hora, o cara tinha um Audi A7, e aí ele tá trocando pelo Corolla. Ele ficou 1 ano sem carta e tal, ficou 1 ano sem carro, e agora ele ia pegar o Corolla. E aí ele não pegou exatamente por conta que o piloto automático adaptativo não funciona até 0. Eu, sinceramente, acho que não é motivo para você descartar o carro, só por causa disso. Mas para ele acha uma questão ultra mega fundamental, então ele vai pegar o Jetta. Falou que vai ver lá se ele consegue o GLI lá e tal, porque o GLI realmente funciona até 0 e o Corolla não. Mas assim, Então quem tiver interesse, a única concessionária que faz é a Kyoto. Eu peguei lá, achei. É muito rápido, você pega o carro, você faz a reserva ali pelo aplicativo. Tem que se cadastrar no aplicativo Toyota Mobility Service. Você tem que cadastrar, demora uns 4, 5 dias, que tem um pouco burocrático, tem que levar mandar alguns documentos, tudo digital, né? Mas depois você vai lá, reserva, ele já te mostra qual que é a melhor concessionária mais próxima, te mostra o carro, te mostra o valor e acabou. Você chega lá, o carro já está pronto, você não perde nem 10 minutos, você chega lá na concessionária, pega o carro e acabou, e vai embora. Então, super vale a pena. Quem está interessado aí num sedã médio, tá em dúvida entre Corolla, entre Civic, entre Jetta, cara, faça o test drive no Toyota Mobility Service. Faça, porque assim, seria legal que todas as montadoras tivessem isso, para você gasta um dinheiro, às vezes você gasta uma diária só, 300 reais, e você conhece o carro, você não compra no escuro, entendeu? Porque num test drive de 2, 3 dias, você tem uma impressão muito maior do que normalmente você obteria num test drive ali que você anda 10, 15 minutos com o carro, entendeu? Então, assim, vale mega a pena para quem está interessado no carro, faz um investimento, gasta um pouco mais e aí é isso aí. Ó o piloto aqui, ó, como ele não funciona, ó. Então é isso, pessoal. Quem gostou do vídeo, dá um like aí, ajuda a gente. Se inscreve no canal se você caiu no vídeo aí e não é inscrito. E compartilha nas redes sociais e ativa o sininho aí. Isso aí, pessoal. Valeu aí essa avaliação aí do nosso Corolla híbrido.